Eu estudei no tradicional Colégio Pedro II, né? Fiz concurso público na época e fui estudar no Colégio Pedro II. E lá eu tive amigos que tinham pais militares, né? Então, familiares militares, contavam algumas histórias, né? E eu, muito pequeno, muito moleque, e fui me interessando por aquelas histórias, né? Gostava muito da parte de aviação. E aí, conversando com meu pai, ele me aconselhou a ir para ser da aeronáutica, né? E eu estudei bastante, não foi fácil. Meu primeiro concurso para a escola militar foi... Eu passei para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPICAR, em Barbacena, excelente, que é a escola de segundo nível médio da aeronáutica. Depois da minha terceira tentativa, não foi simples, né? Foi um momento de muito estudo na minha vida. E eu consegui entrar, né, na turma de 1990. Né? Nós temos contatos até hoje. Minha turma hoje é tudo coronel, já quase saindo brigadeiro. Legal. Excelentes pessoas. E temos contato até hoje, porque na vida militar o importante também é ter essa relação interpessoal, né? Contato, amigos. E a gente que rala muito durante nossa formação e durante o nosso trabalho, você acaba estabelecendo laços de amizade muito fortes. E até alguns civis não compreendem essa noção, não tem muito essa noção de turma, esse entrosamento que a gente tem, essa amizade que a gente leva pro resto da vida. Até depois da Marinha, das Forças Armadas, continuamos sempre unidos. Sempre unidos, a gente está sempre unido, é sempre um ajudando o outro o tempo todo. Eu cursei EPICAR, né? Não concluí porque eu não me adaptei muito à escola, era muito novo, na minha família não tinha nenhum militar, então não tinha com quem conversar dos problemas, então passei por muitos problemas, era muito novo, tinha 16 para 17 anos. E aí eu decidi sair, né, e fazer concurso para a Marinha. Né? Fiz concurso para a Marinha, entrei na Escola Naval no ano de 1993, e aí é que eu digo a importância do estudo e do esforço pessoal. Eu, quando entrei para a Marinha, para a Escola Naval, isso aí eu digo com muito orgulho, eu fui o último colocado da minha turma. Eu era o aluno 233 do primeiro ano da Escola Naval, eu fui o último da entrada. E aí eu sabia que eu tinha que estudar, porque eu já tinha uma noção do que era a vida militar. A vida militar é hierarquia e disciplina, então a hierarquia ela é montada nos méritos, totalmente meritocracia, você tem que estudar, tem que tirar boas notas e tem que ser classificado bem dentro da sua turma. Isso é importante em qualquer nível, seja no nível do oficial, no nível da praça. Eu que entrei pela minha porta de entrada, a diferença que existe entre eu e um sargento, por exemplo, não há qualquer diferença entre nós. A diferença que existe é que eu entrei por uma porta, ele entrou por outra na Marinha, mas nós fazemos parte da mesma Marinha, do mesmo Corpo de Fuzileiros Navais. Então, eu fui o último colocado da minha turma, consegui entrar e, por méritos próprios, muita noite virada, muito estudo, eu consegui hoje, né, fui progredindo, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, né, hoje eu sou o 21 da minha turma de total e o 05 fuzileiro naval. Excelente. Então, tive que estudar bastante, não me arrependo, né, porque foi isso que impulsionou a minha vida. A nossa vida é de estudos, né, a gente estuda bastante. A gente está sempre se aperfeiçoando, sempre ganhando novos conhecimentos. Então, aí eu me formei na Escola Naval em 1996, sou guarda-marinha da turma de 96. Fizemos a viagem de instrução. Né, a minha viagem ela começou no dia 20 de julho de 97. E nós atracamos de novo no Rio de Janeiro no dia 1º de fevereiro de 98. Um ano inteiro de instrução. Foram mais ou menos um ano de guarda-marinha, de fazer a formatura até ser nomeado segundo-tenente, um ano, né? E de viagem foram em torno de 6 meses, um pouquinho de viagem no navio Escola Brasil. Comandante, o senhor falou sobre a dedicação, né? Acho que o caminho para o sucesso é dedicação. Acho que todos vão concordar com isso. O senhor se mostrou uma pessoa dedicada desde o embarque lá na EPICAR até essa travessia para a Escola Naval, certo? Sim. E como foi esse decorrer dentro do curso? Porque o senhor acabou de mencionar que lá na EPICAR o senhor era muito novo e tal, e se adaptando ali às matérias, à rotina de militar, de estudante, muita cobrança, e por não ter nenhum familiar militar, acaba que, às vezes,
a gente quer conversar, quer desabar, quer chorar, o garoto novo, ele precisa ali de um ombro amigo, de um pai, da mãe. E, com certeza, eu sei que os seus pais te deram esse ombro amigo, mas às vezes não entendiam ali os anseios por conta da inexperiência dentro da área militar. Depois que o senhor migrou para a escola naval, e já tinha uma mentalidade um pouco mais diferente, mas teve bastante desafios ali dentro da formação? Sim, a formação ela é muito desafiadora, né? Você se depara com coisas novas todos os dias. O aspirante da escola naval, por exemplo, ele tem toda a rotina dele, desde as 6 horas da manhã, quando toca a alvorada, até as 22 horas, ela é totalmente preenchida. Ela não tem tempo para nada. O tempo dele é totalmente preenchido com aulas, com instruções, com a parte de treinamento de equipe, com educação física, né? Ele tem até um momentozinho de lazer que é programado para ele ter aquele momento de lazer. Né? À noite você tem que estudar, porque você no dia seguinte tem prova, ou você teve uma aula difícil naquele dia, você precisa rever a matéria. Na verdade, a Escola Naval é uma grande universidade. Então, assim como qualquer profissional, isso não é só porque é militar. Qualquer profissional de qualquer área, ele tem que ser o profissional. Ele não é simplesmente, eu vim aqui para ser militar, eu vim aqui para ser engenheiro, eu vim aqui para ser médico. Ele tem que ser o engenheiro, ele tem que ser o médico, ele tem que ser o militar. E para isso ele precisa se dedicar. Para isso ele precisa estudar muito. Então, ler do engano daquele que acredita que, não, eu vou me formar e depois eu não quero mais saber de estudar. Esse está totalmente enganado e está fadado ao insucesso, porque a gente precisa o tempo todo estar se aperfeiçoando. Nosso caso, fuzileiros navais, a Marinha e o Corpo de Fuzileiros estão em constante evolução. Nós temos a oportunidade de estar no estado da arte. Então, nossos equipamentos, nossas doutrinas, elas estão sempre evoluindo. Nossos equipamentos são novos, a gente está sempre... Nosso Corpo de Fuzileiros, né, na figura do nosso comandante-geral, do comando de material, comando pessoal, está sempre preocupado em evoluir, tanto na parte doutrinária, na parte de preparação de pessoal, quanto na parte de material. Verdade. Então, isso implica que a gente estude muito. Você tem que estudar aquele material, você tem que estudar aquela doutrina para que você possa aplicá-la da melhor maneira possível e efetivamente cumprir a sua missão. Mas tudo isso se resume a uma coisa só: estudo e dedicação, obviamente. Então, na minha formação na Escola Naval, ela foi pautada nisso, ainda mais que eu era o último colocado da minha turma. Então, eu tinha que correr mais que todo mundo, porque senão, na minha época, a gente fazia a opção de corpo, né? Porque a Escola Naval você forma Corpo da Armada, Fuzileiros e Intendentes. Uhum. Essas escolhas, a escolha que o aspirante faz, ela é por classificação. Então, por ordem de classificação, os aspirantes vão fazendo suas opções. E eu, para ser fuzileiro naval, pelos históricos, pelo que eu vi nos anos anteriores, eu teria que estar pelo menos entre os 100 primeiros da minha turma. Eu era 233, então eu tinha que correr muito para chegar pelo menos entre os 100 primeiros para eu ter alguma chance de escolha de ser fuzileiro naval. Agora, por que ser fuzileiro naval? Porque ao longo do primeiro ano, na minha turma nós fizemos a escolha do primeiro para o segundo ano. Ao longo do primeiro ano nós tivemos várias palestras, nós tivemos várias visitas, instruções com oficiais da Armada, fuzileiros, intendentes. E a partir daquele momento você vai montando o seu juízo, você vai vendo o que cada corpo faz, se identificando com cada atividade. E chega no final do ano, né? No meu caso, no final do primeiro ano, eu tinha a convicção do que eu queria ser fuzileiro naval. A área operacional foi o que me despertou. Isso. Então eu queria ir para o fuzileiro naval, em que pese o pessoal da Armada tem uma área operacional também bem pesada. Mas dentro dos navios. Mas dentro dos navios, operando no mar. Né? O fuzileiro naval também opera no mar, é uma força que se diferencia do Exército Brasileiro, porque nós somos preparados, moldados para sermos projetados do mar para a terra. Então nós temos essa grande particularidade. Nossa doutrina, nossos equipamentos, eles são moldados para que caibam nos meios navais, porque sem os meios navais, isso é importante que se diga para a nossa audiência. Fuzileiro naval, ele é uma parte indivisível da Marinha do Brasil. E a gente não tem condições de cumprir a nossa missão se não tivermos o famoso conjugado anfíbio, que é navio mais tropa, para projeção do poder sob terra. Sem isso, nós não temos condições de cumprir a nossa missão. Então, o fuzileiro naval, por isso que hoje, Dia do Marinheiro, apesar do nome Dia do Marinheiro,
Nós, fuzileiros navais, celebramos esse dia porque nós somos parte indivisível da Marinha. Tivemos um ex-comandante, um antigo comandante da Marinha que dizia marinheiros por dever, fuzileiros por opção. É exatamente isso. Mas nós somos parte indivisível da Marinha do Brasil. Verdade. E sem essa armada a gente não consegue operar. Mas eu optei pela área dos fuzileiros navais, convicto. Consegui sair, minha meta era sair entre os 100 primeiros, eu cheguei em 93, consegui ser selecionado e continuei estudando, progredindo. E hoje eu sou o 21 da minha turma e o 05 fuzileiro naval, graças a Deus. Excelente, excelente.